Lucrar no mercado de opções binárias é sim possível, mas somente se você aprender a dominar o que eu vou ensinar para você aqui nesse vídeo. E não estou falando de analisar gráfico, não, de leitura de velas, setup, nada disso. Então senta o dedo no like, se inscreve no canal, que aqui eu vou agregar muito valor para sua vida. Eu te adianto uma coisa, não existe trader lucrativo de verdade que não saiba gerenciar o risco. Sabe por quê? Porque o lucro não vem do seu acerto, vem de quanto você consegue controlar suas perdas, cara. Se você ainda acha que você vai conseguir ser um trader consistente, alcançar a tão sonhada consistência, acertando 90% das operações com algum operacional milagroso, cara, sinto muito te dizer, mas você está sendo enganado. Sem um plano de risco, você está sempre a um pequeno deslize de quebrar sua carteira inteira. E hoje eu vou te mostrar por que o gerenciamento de risco é a base da consistência e como você vai aplicar isso na prática, sem enrolação. Então, bora para o conteúdo. Primeiro de tudo, nós temos que entender por que o gerenciamento de risco é importante. O gerenciamento de risco é a parte que ninguém quer ouvir, né? Porque ele não é muito sexy, né? Todo mundo quer saber de assertividade, de estratégia secreta, de indicador mágico, de leitura de vela milagrosa. Mas quem vive de trading, cara, sabe que a estratégia pode até falhar hoje, e ela vai falhar mais cedo ou mais tarde, mas é o gerenciamento que te mantém vivo para você operar amanhã, depois da manhã, o mês que vem, o ano que vem. É o gerenciamento que é o seu escudo no campo de batalha. Você pode até ter uma espada afiada, cara, mas se você não tiver um bom escudo, você acaba perdendo a cabeça. Você pode acertar de 6 a 10 operação ali, mas se você tiver com risco desbalanceado, uma única entrada com valor fora do que deveria vai destruir tudo que você construiu em dias, semanas, meses e até anos, como eu já vi traders quebrarem aí depois de anos crescendo uma carteira. Então isso é muito mais comum do que parece, cara. E por que muitos ignoram o gerenciamento? Muitos traders iniciantes caem na armadilha que esses gurus de mercado, né, ensinam. Porque eles começam ganhando quando eles aprendem algum operacional novo, alguma estratégia nova, e aí eles sentem que estão com o setup do milhão, que não vai errar mais, que vai acertar, nossa, pra caramba agora, que não erra mais, o cara tá invencível, o cara virou o mercado. E aí ele vai aumentando o valor das entradas e esquece dos limites da perda, cara. Até que uma hora a sorte vira, né? E quando vira, o dinheiro do cara some. E por que isso acontece? Porque o ego te engana, trader. Você começa a acreditar que a sua estratégia é infalível, que é mais importante o seu operacional do que controlar a sua exposição ao risco. Mas é o contrário, cara. A estratégia é só um veículo, mas o gerenciamento é o seu cinto de segurança, é ele que te mantém vivo se você sofrer um acidente. E aí entra a questão, como fazer um gerenciamento adequado? Agora nós vamos para a parte prática. Como que você pode aplicar um gerenciamento de risco eficaz hoje para você nunca mais quebrar? Vou colocar aqui um passo a passo bem simples. Primeiro, defina o capital total que você tem para investir. E lembra, né? Nunca invista no mercado de renda variável um dinheiro que você não poderia se dar o luxo de perder. Nada de ficar misturando dinheiro de aluguel com a sua carteira de opções, hein? Parece loucura, né? Mas eu mesmo já fiz isso. E me lasquei, né? Claro. Segundo passo, determine o risco que você pode correr em uma negociação. Existe um padrão, uma regra de ouro que a maioria dos traders seguem.
que é arriscar de 1 a 3% ali da sua carteira em uma operação. Em operações ali mais ou menos 1%, em operações muito boas 2, 3%, mas nunca mais que isso, porque senão é loucura. E estabeleça um limite de perda diária, que é o seu stop loss. Perdeu 5% do dia? Para. Perdeu 10% do dia? Para. 10% é muita coisa, mas é porque eu sei que muita gente às vezes está começando com a carteirinha muito pequena que não tem nem como arriscar menos do que isso, como é o caso do desafio que a gente está fazendo aqui no canal. Então, mas você tem que ter um limite, cara, que você chegou nesse limite, você vai parar, para você proteger o seu capital e também o seu emocional. Porque assim, ó, um gerenciamento de risco que vai te dar consistência no mercado é um gerenciamento que não permite que você corra o risco de perder o seu capital, liquidar o seu capital em um único dia de operações. Óbvio, não existe capital ou gerenciamento que vai sobreviver a uma perda contínua, tipo assim, o cara ficou 30 dias consecutivos perdendo, ainda assim, se for 1%, vai dar sim, né? Mas sei lá, o cara ficou 6 meses perdendo todo dia, aí não tem como, não tem gerenciamento que sobrevive, né? Mas isso também é praticamente impossível, porque até se você sentar aqui e ficar jogando cara ou coroa, você não consegue perder por 100 vezes seguida. Então, cara, um gerenciamento de consistência é um gerenciamento que tem um limite de perda diária. E se você atingir esse limite, você é obrigado a parar de operar. Existem outros gerenciamentos onde você utiliza toda a sua carteira ali e você corre o risco de liquidar todo o seu investimento, caso dê errado. E mais cedo ou mais tarde acaba dando, cara. Então, velho, não aumente a sua mão depois de tomar um loss, cara. Eu vejo vários canais de YouTube aí que ensinam a fazer isso. O cara vai lá, erra uma operação, depois faz uma operação com o dobro do valor que ele havia feito. Trader consistente não faz isso. Trader consistente diminui o valor da entrada se ele errar, cara. Fazer isso que esses youtubers te ensinam é o caminho mais rápido para o fim da sua carteira, principalmente para iniciantes. Porque assim, traders mais experientes, eles podem sim fazer um gerenciamento de alavancagem, como eu mesmo faço. Mas vocês podem ver que eu nem mostro aqui no canal porque eu sei que isso muitas vezes atrapalha os iniciantes. Mas os traders que fazem isso, eles fazem da forma correta, com capitais específicos. E assim, os meus alunos dentro da comunidade aprendem a utilizar a alavancagem de maneira saudável. Use ferramentas de controle para facilitar a sua gestão. Tenha uma planilha simples ali com os valores da sua entrada e limites já estipulados. E isso muda completamente a sua disciplina, porque já está ali, é só você seguir, entendeu? Isso te dá clareza, você para de ficar operando no susto, decidindo o valor ali na hora, no achismo, de acordo com as emoções. Ou seja, você para de depender do seu emocional e começa a operar com inteligência, através da sua razão. Então, trader, o que eu te passei aqui hoje já pode mudar a sua trajetória como trader, porque apesar de ser uma coisa tão óbvia, eu sei que muitos iniciantes não fazem esse gerenciamento de risco. Mas se você sente que precisa de um plano pronto, que respeite o seu perfil, o seu momento financeiro, na Galhardo Trading Academy a gente entrega exatamente isso. Lá você não aprende só a apertar um botão, você aprende qual o melhor gerenciamento de risco para você, de acordo com o seu momento financeiro, sua meta e o seu controle emocional. Tem as planilhas já prontas para você só baixar com gerenciamentos testados e validados. Todos os gerenciamentos que tem ali eu já utilizei e utilizo e sei que funciona. E além disso, você vai estar numa comunidade de traders caminhando junto com você, todos ali com o mesmo objetivo, fazendo networking, trocando ideia. E sim, tem bônus sobre alavancagem também, ensinando, né, como alavancar o capital e até formas de levantar capital, ou seja, conseguir capital para você operar e também conseguir capital de investidores. Então, se você está cansado de operar sozinho, sem direção e quer um caminho mais claro,
ter um suporte para tirar dúvidas, estrutura e método comprovado, para você saber com certeza que você está no caminho certo e não ficar experimentando aí as fórmulas do YouTube, a GTA está com as inscrições abertas, só por mais alguns dias, já está para encerrar as vagas. O link está aqui embaixo na descrição. E essa é a primeira turma, por conta disso, está com um desconto, uma promoção especial da primeira turma, e ela vai formar a base dos traders de elite que vão vir comigo, mentorando os próximos traders da próxima turma. Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Galhardo, trader de opções binárias, e esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho com você o dia a dia como trader, os resultados que eu estou tendo no mercado, o operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se vou comprar ou vender, quando, explico cada uma das entradas, o gerenciamento de risco, como que eu decido quanto que eu vou investir em cada operação e principalmente falo muito sobre mindset, a mentalidade de um trader consistentemente lucrativo no longo prazo, porque esse é o principal divisor de águas na vida dos que têm sucesso, dos que saem frustrados do mercado. Embora muitos traders aí tentem pregar que o diferencial é o operacional, não é. É a mentalidade e não sou eu que estou falando. Você pode estudar com os melhores traders do mundo e os melhores especialistas do mercado do mundo, da história. Todos eles concordam que o grande diferencial é a mentalidade e a forma de pensar a respeito do mercado e do dinheiro. Então, se você está chegando agora no canal, não deixa de clicar no botão. Aliás, não se inscreve não, só se inscreve se o seu objetivo for se tornar um trader cada dia melhor, porque é isso que meus vídeos vão fazer por você. Caso contrário, só assiste aí e não se inscreve não. Agora, se você quer ser um trader melhor a cada dia, então já clica no botão inscrever-se aí. Esse vídeo aqui é da série de 60 para 6 mil, que é um desafio que eu decidi encarar aqui, de investir o mínimo possível na plataforma e chegar com esse dinheiro aí, né, num capital que eu considero já suficiente ali para o trader começar a tirar um salário mínimo da plataforma de forma bem tranquila. Está sendo mais desafiador do que eu imaginei que seria, confesso, mas eu sei que a gente tem capacidade de chegar lá e com disciplina, paciência e seguindo o gerenciamento a gente consegue. Como que eu estou operando essa carteira aqui? Como é uma carteira muito pequenininha, eu estou assumindo um risco maior, de 10%. Aliás, agora está até mais que 10%, né? Porque a gente está com menos de 20%. E não tem como operar menos que R$2. Então eu estou assumindo um risco aqui de até 10%. Se eu errar, eu já fui estopado, já atingi meu stop loss e tenho que parar de operar. Se eu acertar, eu posso fazer mais operações. Mas as perdas são limitadas. Então, bora ver o que o mercado entrega para nós. Estamos fazendo aqui operações de 5 minutos. Eu prefiro operar 1 minuto. Inclusive na minha carteira eu opero 1 minuto. Mas aqui eu estou operando 5 minutos porque eu acredito que fica mais fácil de falar e gravar e operar ao mesmo tempo. E explicar as entradas também. Para às vezes tem iniciantes aqui começando, 5 minutos. Acaba sendo um gráfico mais suave, né, mais lento. Então fica mais de boa para fazer a gravação. Que operações de 1 minuto são muito rápidas, né? Você tem que tomar decisões de forma mais rápida. Então, galera, o que a gente busca quando a gente vai operar? Evitar operar contra a tendência. Então, assim, operar contra a tendência, cara, putz, é pedir para passar raiva, cara. Às vezes a gente acaba operando contra a tendência porque parece que tá uma oportunidade muito boa, mas a verdade é que a tendência muitas vezes caga para o formato das velas aqui. Porque as velas podem estar indicando para você uma coisa assim certeira, assim, né? Só precisa de um trader entrar ali com uma previsão de uma análise fundamentalista, um cara que não analisa o gráfico, e tem um capital grande suficiente para movimentar o gráfico contrário na direção que está a tendência. Né? Então, as velas estão dizendo uma coisa, a tendência está dizendo outra, cara, é melhor você não ir contra a tendência. É melhor você esperar um momento que as velas digam a mesma coisa que a tendência está dizendo. Aí você pega. Porque daí você não vai estar conflitando com uma coisa ou outra, né? Você está indo a favor das duas.
Aê, pessoal, pegamos a nossa primeira entrada, uma entrada de compra aqui no USD CAD, acreditando na continuação do fluxo dessa vela de compra aí, a favor desse movimento que rompeu a máxima aqui da vela anterior. Então o gráfico está querendo ir para cima aí, a gente vai junto com ele. Era para pegar para a próxima vela, acabei pegando para essa mesma vela, mas tá bom. Ai, galera. Esse mercado tá de brincadeira comigo, não é que reverteu, cara? A vela reverteu, maluco. Tá vendo, pessoal? Por isso que eu falo, cara, a respeito de gerenciamento, velho. Porque aqui é o seguinte, ó. Tinha um comando de alta aqui, o preço formando um M aqui, ó. A linha de tendência apontando para cima. Aqui, ó, fez uma vela que fechou o preço aqui, ó, não deixou interesse, não buscou o pavio da vela anterior. Quando rompesse a máxima aqui dessa vela, é o gráfico que ia para cima, era compra. Rompeu aqui e voltou, reverteu a vela, cara. Então, pessoal, tá aí a importância do gerenciamento, cara. Você pode saber ler gráfico, mas nada garante, cara, que vai seguir. Porque aqui, galera, ó, o que esse gráfico tá fazendo na hora que ele rompe a máxima aqui, ó? Quando ele tá rompendo a máxima das velas, ó, essa vela nasceu, rompeu a máxima da vela aqui, o que ela fez? Esticou. Essa vela aqui nasceu. A hora que ela rompeu a máxima dessa vela aqui, esticou, fechou acima. Essa vela aqui nasceu, desceu. Quando ela rompeu a máxima da vela anterior, ela fechou acima. Essa vela aqui nasceu. Quando ela rompeu a máxima da vela anterior, ela fechou acima. Ó, essa vela aqui estava aqui, beleza. Quando essa vela rompeu a máxima dela, fechou acima. Essa vela aqui desceu. Quando ela rompeu a máxima dela, fechou acima. Essa vela aqui desceu. Quando ela rompeu a máxima dessa, fechou acima. Essa vela aqui nasceu, rompeu a máxima dessa e fechou acima. Então, o preço renovando altas. Nesse momento aqui, que ele formou aqui o padrão de alta, ó, topo ascendente, fundo ascendente, ele fez aqui a intenção de fazer outro fundo ascendente, ó, porque essa vela aqui não renovou a mínima. No que essa vela aqui rompesse essa máxima, a tendência aqui era que ela fechasse acima da máxima. Então, galera, a leitura gráfica era essa. Mas olha aí o que o gráfico fez. Ele reverteu, cara. Ele rompeu a máxima aqui e voltou para baixo. E reverteu a vela de M5 e voltou a descer. Ó. Então, pessoal, você pode fazer a leitura gráfica, mas o gráfico, cara, ele muda de ideia. E aí o que acontece? Se você não tem gerenciamento de risco, você se ferra, entendeu? Tem que ter gerenciamento de risco. Aí tem gente que assiste aí e fala assim, não, cara, não existe isso de mudança de cenário ou trollagem de mercado. Mas, cara, o que significa quando o gráfico não consegue renovar a mínima? Essa mínima aqui não foi maior que essa? Essa aqui não conseguiu renovar a mínima. Aí fez uma nova máxima. Não tá querendo ir para cima? Só que aí ele foi para baixo. Então, pessoal, não é que eu queira desanimar vocês com relação à análise técnica. A análise técnica é importante. Mas o que te faz se tornar um trader consistente é dominar o gerenciamento de risco, dominar o gerenciamento de capital, que são duas coisas diferentes. Mas é isso, cara, que vai te fazer ser um trader consistente e vir a viver do mercado um dia. Não é questão de operacional, não, porque você pode saber ler o gráfico, mas você, mais cedo ou mais tarde, vai se deparar com situações como essa aqui, que a gente acabou de passar aí, ó. Ou semanas como essa, que eu tô no quarto dia aqui tomando stop seguido. Foi segunda, terça, quarta e hoje quinta. 4 dias de stop.
E aí, o que acontece é o seguinte, aqui, nessa carteira, eu estou operando muitos operacionais diferentes. Vocês podem ver aí que cada dia eu opero um operacional diferente. Isso aqui foi outro operacional que eu fiz hoje. Diferente de ontem, etc. Porque aqui eu tô gravando conteúdo, cara. E eu não quero ficar o dia inteiro aqui para operar, para fazer essa entrada. Não quero ficar muito tempo aqui. Então, a hora que eu enxergo uma oportunidade aqui, eu já vou e pego, independente do operacional que eu estou utilizando. Mas numa carteira que você está operando ali, a sua carteira, o que vai te gerar consistência é o quê? É você ter um operacional definido e você operar só ele. Então, por exemplo, se você vai operar retração, você vai operar só retração. Então, chegou na sua área, você vai analisar, vai ter filtros, vai decidir se você vai pegar reversão, você vai operar só reversão. Se você está operando algum padrão gráfico, você vai operar só esse padrão gráfico. Se você opera pullback, você vai operar só pullback. Vai esperar rompimento e vai operar pullback. Porque dessa forma, operando só um operacional, você dominando ele, as estatísticas vão estar ao seu favor. Então você vai pegar e vai fazer a cada 10 operação, se você dominou o operacional, pelo menos 6 você vai acertar. Agora, quando você faz vários operacionais diferentes, você corre o risco de ficar tendo sequências de lojas ali maior por causa dos vários operacionais que você está utilizando diferente. Se você der uma semana de azar ali, você pega uma semana que falhou cada um dos operacionais que você funcionou o dia inteiro, que nem aqui, ó. Funcionou aqui esse operacional que eu usei agora, funcionou aqui 50 vezes nesse gráfico. Na hora que eu peguei aqui não funcionou. Então, você corre esse risco aí. Agora, se eu operar só isso aqui a semana inteira, vocês vão ver que vai acertar muitas vezes. Só ter a paciência e o propósito de fazer isso, né? Tamo junto, galera. Grande abraço aí para vocês. Gratidão por estar assistindo. E até o próximo episódio, se Deus quiser.